Atualmente, vivemos em um planeta com uma grande diversidade de formas de vida multicelulares, formando ecossistemas bastante complexos, tanto em ambientes marinhos quanto em ambientes terrestres. Mas, por um bom tempo, a história do nosso planeta foi marcada apenas por micro-organismos formando no máximo colônias. E como que o planeta mudou? Uma visão popular desse evento é de que pouco depois da formação da Terra e pouco depois da formação da Lua pela colisão da Terra e o planeta Theia, quando a vida na Terra surgiu e diversificou, por bilhões de anos a vida no planeta permaneceu quase inalterada, apenas com micro-organismos, até que subitamente, no começo do Éon Fanerozoico, houve o evento da explosão cambriana, em que, de repente, por um curto período de tempo, vários grupos de fósseis representando os diferentes filos atuais surgiram quase milagrosamente. Essa é a visão popular do evento da explosão cambriana. E ela é bastante divulgada principalmente por grupos anti-ciência, grupos que, por exemplo, negam a evolução e querem advogar interpretações literaristas de Gênesis, ou que, ainda que não interpretam de forma literal os textos, aceitam, por exemplo, que a Terra talvez tenha 1 bilhão de anos, ainda assim negam a evolução por motivos religiosos. Mas esses grupos não são os únicos que acabam promovendo essa visão. Além disso, alguns grupos de pesquisadores que aceitam o processo evolutivo também acabam promovendo essa ideia. Então, por exemplo, essa aqui é uma charge do site oficial do Bugicelli, que é um dos principais fósseis, áreas fossíferas que da explosão cambriana, que ilustram isso. E esse aqui é um dos livros, Wonderful Life, do Stephen Jay Gould, que é um dos livros que mais popularizou a ideia de explosão cambriana para o público geral. É um ótimo livro, mas tanto o Jay Gould quanto o site oficial do Bugicelli acabam promovendo uma visão quase fantástica da explosão cambriana. Até com boas intenções de que queremos que o público tenha interesse no assunto, mas no processo acabam distorcendo o evento, acabam tratando como um aparecimento súbito. Só que todas as evidências que temos, na verdade, vão na contramão disso. Elas mostram que, na verdade, a vida na Terra não permaneceu inalterada por bilhões de anos e, de repente, apareceram os fósseis do Cambriano. E isso é uma coisa que já suspeitávamos ser falso desde a época do Darwin. Então, na época mesmo do Darwin, já havia alguns indícios de que a vida, ainda mais a vida animal, era anterior ao período cambriano, ao ponto que, inclusive, na época do Darwin, inicialmente, a discussão era sobre o período siluriano. Foi na época dele que começaram a descobrir mais fósseis do cambriano, e aí, atualmente, nós temos a visão atual do cambriano como sendo o aparecimento súbito de animais. Então, na época dele, já havia suspeitas de que no futuro iria acontecer novas descobertas que colocariam a explosão de diversidade animal antes do cambriano, assim como mudaram do siluriano para o cambriano. E o fato é, quais são as evidências que temos disso? Para começar, é importante salientar o seguinte: mesmo sem fósseis, nós poderíamos muito bem dizer que todos os seres vivos de grupos de animais se originaram antes do cambriano, porque as comparações de genoma indicam ancestralidade comum. Mais do que isso, existe uma técnica chamada relógio molecular, que envolve o cálculo de taxa de mutação e taxa de fixação. Taxa de mutação não preciso explicar aqui o que é, mas taxa de fixação é basicamente o quanto a taxa, um evento, uma mutação, um novo gene se torna dominante em uma população de organismos. Então isso é uma fixação. Acontece que a taxa de mutação e fixação varia muito em diferentes grupos de organismos, mas existem mecanismos de poder calcular ela ao longo de vários grupos para definir quando que houve a divergência de duas populações. Então, uma forma é comparar genes que têm uma mesma pressão seletiva para eles serem conservados. Então, por exemplo, o citocromo C, que é um gene que produz a proteína que envolve a respiração celular, a pressão seletiva sobre ele é igual em diferentes grupos de eucariotas. Então, com isso, podemos calcular a taxa de mutação e de fixação nesse gene ao longo de vários grupos para ter um bom relógio molecular. Não só isso, existem modos de calibrar esse relógio molecular, como comparamos diferentes genes que não têm uma pressão seletiva tão grande, com base em fósseis. Então, por exemplo, um método é o método de calibragem de nódulo, que é, você encontra aqui um fóssil intermediário, a presença dele indica a idade mínima da divergência entre dois grupos. Ou ainda, um método de ponta, que é, a presença dele indica uma das linhagens que se divergiu desse grupo, indicando que esse grupo maior já estava presente até antes. Existem também outros métodos que envolvem método total, que soma todos esses diferentes métodos, e métodos bayesianos também. Mas o fato é, esses diferentes métodos de calibragem, eles apontam que a divergência dos diferentes grupos aconteceu antes do pré-cambriano. Então, por exemplo, nas visões tradicionais, nós temos a visão de que os diferentes grupos se divergiram durante o cambriano, os filos. A visão, comparando só comparações de genoma, muitas vezes colocam em datas muito grandes, mas calibragens, comparando inclusive com os fósseis atuais, colocam uma taxa mais
constante de divergência dos grupos, indicando que vários grupos atuais até tiveram uma divergência próxima do Cambriano, mas eles já estavam presentes antes do Cambriano. E, como falei, nós temos atualmente fósseis anteriores ao Cambriano e veremos alguns deles ao longo desse vídeo. Então, o fato é, e aí temos outro detalhe importante que precisamos falar, que é o seguinte: atualmente, muitas vezes, quando o pessoal popularmente fala desses fósseis, eles tratam da seguinte forma, que é, se eu tenho aqui dois grupos de filos de animais, e eu encontro aqui fósseis que não são do grupo da última divergência dos representantes atuais, mas tão próximos desse filo, alguns grupos acabam adotando esses membros como sendo do filo B, ao invés de ser do filo A, indicando então, ó, veja só, o filo A estava presente nesse depósito fossífero. Só que aí a questão é, esses grupos, a gente está pegando o sistema atual de classificação de filo e aplicando para esses grupos. Se eu tivesse, por exemplo, um fóssil de um organismo aqui, desse divergência, aqui, no grupo A, esse grupo aqui seria mais aparentado evolutivamente com esses indivíduos aqui, porque o período de tempo de divergência dos dois foi curto, do que esses grupos seriam com os representantes atuais do filo. O tempo de divergência desses dois foi muito maior. Então, o problema de pegar essas classificações e categorias de filos atuais e aplicar para esses fósseis é que a gente está falando de grupos que divergiram há pouco tempo. Por esse motivo que atualmente é melhor discutido, ao invés de focar em grupo total, que é o grupo da classificação atual, nós focamos mais em grupos coroas, que são os representantes da divergência mais recente do filo atual, e stem groups, ou grupos tronco, que são os grupos que se divergiram de forma mais basal há menos tempo. Então é importante salientar que vários dos grupos de filos que veremos ao longo desse vídeo estão mais como stem grupos do que crown grupos. A maioria dos crown grupos dos filos atuais não estavam presentes de fato no Cambriano. Eles divergiram muito mais recentemente. E aí o que acontece é o seguinte: se as evidências, todos esses métodos diferentes, indicam que a vida na Terra não permaneceu alterada por bilhões de anos, o que elas indicam? E a questão é o seguinte: quando nós falamos da história do nosso planeta, realmente, durante o começo do Adeano e durante o Aqueano, realmente a vida na Terra passou a ficar quase só com micro-organismos procariotas. Eles sofreram evolução ao longo desse período, é importante salientar, mas a vida foi microbiana com formas de vida procariotas por boa parte desse tempo. Até que, por volta do começo do Proterozoico, houveram dois eventos de extrema importância que alteraram essa situação. Que eventos foram esses? Para começar, o grande evento de oxigenação. Houve um súbito aumento da quantidade de oxigênio no planeta, o que pode ter causado uma extinção em massa nesse processo. Mas pela primeira vez teríamos agora um gás que poderia possibilitar reações químicas mais complexas para uma produção maior de ATPs, moléculas para armazenamento de energia. Não só isso, por volta desse período, houve um dos primeiros eventos de terra bola de neve, a glaciação de Huronium, que é discutido se ela chegou a congelar todo o planeta de fato em uma terra bola de neve ou não, mas o fato é, essa glaciação, junto com o grande evento de oxigenação, tiveram efeitos na diversidade de micro-organismos. Principalmente, é possível que elas contribuíram para a evolução dos eucariotas de três formas. Primeiro, os ancestrais dos eucariotas eram arqueias, que acabaram entrando em relação endossimbiótica com os ancestrais dos mitocôndrias, algo que já falamos em uma série de vídeos sobre a origem da vida. Mas o fato é, quando houve esses ambientes, os ancestrais hospedeiros e simbiontes passaram a ficar fisicamente mais próximos, com ambientes mais restritos devido às glaciações. Esses ambientes mais restritos reduziram taxas de dispersão e disponibilidade de nutrientes, tanto por conta da oxigenação, matando quase todos os organismos, quanto também por conta das glaciações, reduzindo os ecossistemas disponíveis. Não só isso, esses eventos também podem ter reduzido populações desses organismos. Com menor população, isso aumentava taxas de evento de deriva genética, o que pode ter possibilitado a expansão do genoma. E a expansão do genoma parece ter sido um fator que contribuiu para facilitar a evolução de estruturas em termos principalmente de citoesqueleto, que facilitaram a maior proximidade e troca de material em termos de componentes químicos entre os ancestrais da célula eucariota e o ancestral da mitocôndria. O que pode ter facilitado também a evolução da cooperação entre esses dois grupos, a evolução da simbiose deles, eventualmente acabando dando origem, a partir de vários processos evolutivos, às células eucariotas atuais. E aí,
O fato é, hoje, os fósseis mais antigos que temos que parecem indicar presença de formas de vida eucariota e as comparações de genoma envolvendo os eucariotas atuais, o Crown, grupo de eucariotas atuais, todos eles colocam numa data posterior ao grande evento de oxigenação e a esses congelamentos do uranino. Então, provavelmente, eles tiveram um papel importante na evolução e diversidade desses micro-organismos. Então, isso já por si só já demonstra então que não, a vida microbiana não permaneceu inalterada por bilhões de anos. Mas aí o que acontece é o seguinte: quando falamos dos metazoários, que são os grupos de animais, eles surgiram um pouco mais recentemente. Então, por bilhões de anos depois da vida eucariota, ela ficou evoluindo em diferentes grupos, até que acabou que um grupo provavelmente próximo dos conoflagelados, que são inclusive um grupo de protozoários atuais, próximos evolutivamente do grupo dos animais, passaram a viver em simbiose, em colônias. E a partir daí, então, tivemos a evolução dos primeiros grupos de animais. Os vestígios mais antigos que temos de animais datam até de 760 milhões de anos no registro fóssil. Nós temos fósseis de esponjas e de organismos pelo menos semelhantes a esponjas, e nós temos indícios também de moléculas orgânicas que indicam presença desses animais antigos. Não só isso, os dados de relógio molecular datam que o último ancestral comum de todos os animais viveu há provavelmente 800 milhões de anos. Nesse período, houve um outro evento de congelamento e é possível que ele possa ter ajudado a evolução da multicelularidade, porque em temperaturas mais baixas a viscosidade da água facilita a locomoção de organismos multicelulares. Então pode ter havido uma pressão seletiva que contribuiu para a evolução, tanto que o período de diversidade do relógio tanto as datas do relógio molecular dos animais quanto o aparecimento maior de registro fóssil desses grupos parecem próximo da data dessas novas terras bolas de neve que aconteceram no Criogeniano, que é um outro período do Proterozoico. Acontece que aí é importante salientar o seguinte: embora os vestígios mais antigos de animais que temos sejam organismos parecidos com esponjas, não está claro se as esponjas de fato foi o primeiro grupo a se divergir dos animais. Existe um outro grupo chamado Quitenófora, que parece também, em algumas análises moleculares, ter se divergido antes das esponjas, comparado com os outros animais. É possível que talvez o fato de termos fósseis mais antigos sendo de esponjas é porque ainda não encontramos fósseis de organismos semelhantes a quitenóforas, ou pode ser que talvez os quitenóforas evoluíram o padrão corpóreo deles de forma independente do padrão corpóreo dos outros organismos, assumindo que o quitenóforo divergiu primeiro ao invés de esponja. Então, essas são algumas discussões atualmente envolvendo a evolução dos primeiros animais. É um debate que não está fechado atualmente. Mas o fato é, por volta depois do final do Proterozoico, nós temos então um período ediacarano. O período ediacarano, que vai de 635 milhões de anos até 538 milhões de anos, foi o período onde nós temos uma maior diversidade de fósseis. Nós temos alguns indícios de fósseis de animais antes do ediacarano, como mencionei o exemplo dos fósseis de esponja. Mas nós temos um aumento da diversidade de fósseis de animais no ediacarano. Em particular, a chamada fauna ediacarana, nós temos não só indícios de alguns organismos mais simples, como esponjas ou águas-vivas, nós temos indícios de alguns organismos de corpo duro, principalmente grupos, por exemplo, Claudina, que é um grupo de vermes com carapaça. Nós temos também indícios de vermes locomovendo no substrato marinho, entre outros organismos, começando a se diversificar mais nesse período. Nós temos também alguns indícios de formas de vida bilaterais, que são organismos que têm uma simetria, incluindo a Kimberella, que é debatido se ela é um grupo de molusco ou se ela seria um desses STEM grupos de moluscos, embora alguns autores discordem de comparar ela com um molusco por conta da estrutura de mandíbula dela, mas nós temos indícios de organismos mais complexos no ediacarano, alguns deles talvez já sendo das linhagens que dariam origem aos grupos atuais, dos filos atuais. E aí o que acontece é o seguinte: por conta disso, há uma discussão mais recente envolvendo uma suposta explosão de Avalon, que seria uma explosão de diversidade de vida que aconteceria antes da explosão cambriana. Só que é importante salientar que esses fósseis do Ediacarano, eles não aparecem de forma súbita. Na verdade, eles aparecem em vários depósitos e nós dividimos eles, inclusive, em diferentes assembleias, incluindo a Assembleia de Avalon, a White Sea Assembly e a Nama Assembly, que acaba tendo uma diversidade um pouco menor desses grupos, podendo talvez indicar um evento de extinção em massa, embora isso também é debatido. E aí o que acontece é o seguinte: quando nós finalmente entramos no Cambriano,
O Cambriano é um período geológico de 52 milhões de anos, formado por diferentes estratos. Ele é dividido principalmente em 4 épocas e cada uma delas tem diferentes tipos de estratos de fósseis. E aí, começando pelo Terranóvico, que é o mais novo, ele acaba tendo uma diversidade muito semelhante de organismos do Ediacarano. A grande novidade do Terranóvico é que nós temos o aparecimento dos Treptiquinos, que são basicamente vários fósseis de tocas de vermes. Nós não sabemos qual é o organismo que fez, suspeitamos que seja alguma espécie de verme que realiza essas tocas, mas a presença deles é o que indica o início do Cambriano e elas aparecem em alta quantidade. Não só isso, nós temos também uma coisa chamada Small Cell Fauna, que são vários pedaços de fragmentos que parecem ser fragmentos de objetos de couraça de diferentes organismos, diferentes grupos, eles aparecem em grande quantidade durante o Terranóvico, e esse é basicamente o ambiente. Mas, como eu falei, a diversidade de organismos ainda é um pouco parecida com o do Ediacarano, principalmente Cloudina, que é um grupo bastante diversificado de vermes encouraçados no Ediacarano, ainda está presente durante essa primeira época do Cambriano, em alta quantidade. Então a diversidade ainda é um pouco parecida. A situação começa a mudar quando a gente entra na série 2. Ela é uma época que não tem um nome próprio, ela é só denominada de série 2. Ela é marcada com o aparecimento dos primeiros trilobitas, então os Lambadella, que são trilobitas até que bastante simples comparado com os trilobitas mais complexos. E o que acontece também é que durante a série 2, ao longo dela, nós temos o aparecimento da fauna de Xinjiang. A fauna de Xinjiang é um depósito fossífero da China, onde nós temos uma diversidade muito grande de animais, mas deles, apenas uma pequena parcela são de organismos de pate dura. Nós temos ainda uma grande quantidade de variedade de vermes nessa fauna. E é nesse ambiente que temos o aparecimento dos fósseis mais antigos de codados, incluindo o Raiconella, entre outros grupos. A fauna de Xinjiang, ela acaba então aparecendo esses vários grupos, ela indica um evento de irradiação que aconteceu por volta de 518 milhões de anos. E aí, depois dela, finalmente entramos na época do Miaulíngico. Miaulíngico. E é nesse período que, de fato, acontece o aparecimento do Bugichelli, que é a formação geológica mais famosa de fósseis do Cambriano, contendo inclusive organismos de couraça em maior quantidade, ainda que ainda só em 14% dos organismos fósseis são organismos com partes duras. Mas aí o Bugichelli, que é essa formação no Canadá, ele é o evento que normalmente o pessoal mais fala de explosão cambriana, em aparecimento súbito de vários grupos de organismos em ecossistemas mais complexos, com predadores maiores, com presas maiores, e esse é um evento que acontece só mais para o final do Cambriano, só há 505 milhões de anos. Então, nós temos várias etapas ao longo do Cambriano com essas outras faunas mais simples. E, finalmente, depois nós temos a última época, que é o Furongico. Nele é o período que nós temos o aparecimento dos que parece ser os fósseis mais antigos de tardigrados. Nele aparece também um aumento da diversidade de pancrustácea, que é o grupo que inclui os crustáceos e insetos. E é nele, ainda que insetos não estão presentes no Cambriano, é importante salientar, mas nele também marca uma redução da diversidade de fósseis, o que pode indicar talvez uma extinção em massa que aconteceu no final do Cambriano e começo do Ordoviciano. Acontece que então todos esses eventos marcam que o Cambriano foi um evento gradativo de mudanças de fauna. E nós temos representantes fósseis de faunas anteriores do Cambriano, como podem ver. A questão é, mesmo com tudo isso, é bem claro, com base nesses fósseis, que houve sim algum processo de radiação, de aumento da diversidade no Cambriano. Então, quais foram os fatores que levaram a esse aumento de diversidade? O vídeo acabou ficando muito longo, então decidi fazer uma segunda parte focando especificamente nisso. Quais foram os fatores que levaram ao aumento da diversidade no Cambriano e também no final do Ediacarano? Então, essas são as fontes do vídeo e até o próximo vídeo.